Chega aí, bate-papo rápido. A gente teve uma conversa muito boa agora sobre videocirurgia e instrumentos, óticas, procedimentos. Vamos trocar uma ideia rápida aqui, alguns pequenos detalhezinhos que a gente tem dúvidas e a gente gostaria de saber. Quais são eles? 2.000 procedimentos. Muito complicado fazer essa parada funcionar hoje, com essa bagagem toda de 30 anos? Não. Tá fácil. É muito fácil. Hoje tá... Claro, tudo que tinha que sofrer já é sofreu. difícil. Nunca é fácil. Né? Mas Tem você os sabe seus onde tá- desafios, sabe mas a onde gente tá sabe todas tudo. Sabe onde tá todos os eventuais problemas e antecipa. Sim, Isso tem. faz toda a diferença, né? Pra tocar o processo todo. É impressionante como a gente sabe. Sim, acredito. E fica muito fácil. Entende? Sim. Eu que tenho uma relação com vocês já nos últimos meses, dá pra perceber o quanto isso é fácil de ser feito, entre aspas. Sim. Que a gente sabe da eu treta toda. eu sou super metódica e tenho funcionários super metódicos. Eu falo que assim, eu sou chata. E tenho funcionários chatos trabalhando Isso é comigo. bom. A gente... Adoro funcionário chato. Pro lado bom, é claro. Claro. A cultura, né? Você Sim. traz as pessoas que são parecidas com você Exatamente. acabam ficando mais próximas e vindo trabalhar juntos. Exatamente. Graças a Deus eu tenho pessoas chatas aqui também, que gostam de fazer o negócio exatamente como tem que ser. E eu acho que isso é legal. E quando eu conheci o Ricardo lá atrás, né? Numa outra empresa, ele trabalhando dentro de uma empresa que eu comprava dessa empresa. E eu já via o trabalho dele sendo bem feito lá. E quando eu vim procurar o Ricardo hoje, no caso, o Ricardo nunca vim procurar a RD6, vim procurar o Ricardo, porque era ele que eu conhecia. Eu vim por conta disso. Porque eu sempre falei assim, o Ricardo é um cara que eu confio. Muito obrigado. É verdade, é verdade. Você é um cara que eu confio. Você tá lá, ex-empresa, no meu celular. Não tá Ricardo RD6, tá Ricardo ex-empresa. Bom, não é nenhum mistério, nenhum segredo, né? Eu trabalhei na H-Stratner durante 10 tá anos. lá, Ricardo ex-Stratner. Eu, cara, aprendi muito lá. Foi uma empresa que me deu muitas oportunidades, muito espaço para eu aprender. Sou muito grato pelas oportunidades todas. E o bom de trabalhar numa empresa maior é que você aprende o que fazer e o que não fazer. Então... Exato. E por que você montou a RD6? Então, quando eu saí da H-Stratner, Ficou perdido? eu não queria voltar para a área médica. E eu não sabia o que fazer. Eu fiquei 6 meses sem trabalhar. Fiquei uns 6 meses sabáticos, descansando. Que delícia. Eu estava trabalhando lá há 10 anos já, então eu resolvi parar. E um amigo, o cara que me contratou para trabalhar dentro da H-Stratner e que me treinou, chamado George Kozambart. Ele era o cara responsável pela assistência técnica em São Paulo. Um cara incrível, sensacional. Ele me ensinou grande parte das coisas que eu sei sobre instrumentos e óticas rígidas. Obviamente, naquela época a gente não podia abrir as óticas. A Cal Stores não autorizava. Acho que até hoje. Até hoje não Sim. autoriza ninguém a abrir nenhuma ótica. E eu tive um treinamento de um cara que foi para a fábrica muitas vezes. E ele me ensinou aqui no Brasil a consertar Cal Stores. Então eu comecei a minha vida consertando basicamente Cal Stores que a H-Stratner representava. E quando eu saí da H-Stratner, ele veio me fazer um convite depois. Ele falou, por que você não abre? A gente sabe que tem um monte de reclamação aí no mercado, muita gente precisa. Eu te ajudo a abrir a empresa. Eu falei, não tem peça de reposição, é difícil. Ele falou, tem. Calma, tem. Eu já fui para a Alemanha muitas vezes, tem. Eu te passo tudo, te dou tudo. E aí a gente começou a conversar mais sobre a estrutura, o que ia ter, o que a gente ia consertar. Começamos a fazer alguns contatos fora do Brasil para a gente entender compra de peça, tudo. O começo não foi fácil. Como nenhum é. Foi muito difícil. Até a gente ser conhecido, até a gente ter a oportunidade de mostrar para os hospitais o que a gente faz, como a gente faz.
os reparos, os atendimentos de pós-venda na nossa área, eles são contínuos, né? Então, depois que você entrega um material consertado, você não Fica refém dele pro resto da vida. Então, é uma coisa que você tem que estar lá sempre, conversar com o hospital sempre, com o cliente sempre. Então, isso é uma coisa que a gente aprendeu a fazer bem, o pós-venda. Não só consertar, mas entender a dor do cliente e trabalhar em cima disso. Então, a gente não tem... Obviamente, a gente tem um processo de manutenção aqui, mas a gente não tem uma forma única de atender hospitais. Então, cada hospital a gente atende de um jeito... Cada um tem a sua particularidade também. Cada um tem a sua necessidade. Então eu tenho um contrato de manutenção que acontece uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. Então isso a gente aprendeu a ouvir o cliente, a dor dele, usar o que a gente aprendeu sobre manutenção e colocar isso em prática para resolver o problema deles. Então nasceu lá de trás de uma conversa despretensiosa de... Vamos abrir, eu te ajudo. Parece a minha empresa. Comecei achando que não ia ser um grande negócio, porque falei, pô, tem muita gente que faz isso já. Só que talvez tenha muita gente que ainda não faz como o cliente precisa, né? Como o hospital precisa. Então... Exatamente, é o que eu falo, né? Eu sempre falei isso e continuo falando. Eu já trabalhei com várias empresas de manutenções e eu já vi cada serviço tão mal feito que era inadmissível eu receber aquele material daquele jeito. Acredito. E eu falava, como que eu vou entregar isso para um cirurgião usar? Acredito. Se eu, como Fátima, dona da empresa, ou eu, Fátima, como instrumentadora, tenho vergonha de pegar esse material na mão. Imagina dar para o médico operar. E imagina dar para o médico operar e colocar dentro de um paciente. Da mesma maneira, tem empresas dentro da minha área que também trabalha de uma maneira diferente da minha. Está aí dentro do mercado, trabalha, consegue estar ali. Mas eu sinto que falta essa excelência. Tem hospitais que faltam essa excelência, porque eles não têm pessoas especializadas no cuidado desse material. Então, assim, a manutenção, o funcionário que entende daquilo que ele está lidando é muito importante. Né? Então, assim, lá na ponta até o final, sempre depende. E tem uma coisa que nunca vai mudar. Você sempre vai precisar da mão e os olhos de uma pessoa para poder fazer esse material funcionar de novo ou esse equipamento estar funcionando. Você sempre vai estar precisando de um ser humano ali. E eu acho isso muito mágico. Você conseguir fazer aquilo voltar a ficar bom de novo. Sim. Acho impressionante. É muito legal, a gente gosta muito. A gente que gosta da mecânica, que gosta de usinagem, que gosta de entender um defeito e solucionar esse defeito e ver ele funcionar de novo, confesso para você que é um prazer. Os olhos brilham, né? É um prazer muito especial, é muito legal. A gente gosta muito. Conversei com a Fátima Cruz, dona da FP Lap, mais de 2.000 procedimentos de videocirurgia por mês. Baita empresa, baita de um processo, deu uma aula pra gente aí sobre como atender médicos e hospitais com qualidade e excelência. Se você tiver alguma sugestão, alguma pergunta, alguma coisa que você queira fazer, a gente grava aqui de novo, a gente se fala mais. Siga a gente nas redes sociais. Obrigado.